João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Aqui nós temos uma bela ilustração evocando Cristo, Rei do Universo, uma contribuição da nossa irmã Thaís Oliveira, que colocou essas duas coroas, a coroa da realeza, a coroa de ouro, ao lado da coroa de espinhos, porque uma coroa não existe sem a outra. Nenhuma das duas está sozinha e elas ocupam a mesma cabeça, a cabeça de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Cristo, Rei do Universo. A respeito de Jesus Cristo, as pessoas têm, assim, diversos conceitos, né? Uma música antiga, dos anos 70, que dizia, né? Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Na música dos vencedores por Cristo, né? E então, realmente, as pessoas têm sobre Jesus Cristo, cada um seu ponto de vista, o seu conceito, e a própria igreja muda a sua visão de Jesus conforme a época, conforme o contexto histórico, não é? E hoje nós vemos um Jesus muito aquele que traz prosperidade, né? Aquele que traz bênção, aquele que atende os nossos pedidos, as nossas necessidades, não é? E eu acho que se esquece da posição de Jesus Cristo como Senhor, como Senhor. Por isso que é importante a gente ter no calendário litúrgico esse domingo, para a gente ter essa ênfase, para a gente não esquecer disso. Jesus Cristo é Rei do Universo. A figura do rei, para nós, hoje, ela é uma coisa um pouco estranha, né? Tirando aí algumas dezenas de países, né, dos 200 países, mais ou menos, que existem no mundo, não é? Então, tirando lá Espanha, Inglaterra, Holanda, né, alguns países da Europa, alguns países do Oriente Médio, né, que tem lá os sultões, né, a Arábia Saudita, os Emirados e alguns lá também do Oceano Índico, né, países que têm essa tradição monárquica, né? Acho que a maioria dos países elege os seus governantes com um mandato fixo, ou não, né? Mas não são mandatos hereditários. Em alguns até a pessoa fica vitaliciamente no poder, mas não há garantia de que quem vai sucedê-lo vai ser o seu herdeiro, não é? Então, o fato é que essa figura do rei, para nós, ela é um pouco estranha, digamos assim, né? Mas isso não é problema, porque Jesus Cristo não é um rei igual aos outros. Da mesma forma que o reino de Deus não é um reino igual aos outros. Então podemos ficar tranquilos com a nossa imagem de rei, porque ela não vai corresponder à imagem de Jesus Cristo. Para muitas pessoas é mais cômodo ver Jesus Cristo como mestre, né? Como um grande doutrinador, um grande ensinador, uma referência intelectual, filosófica, né? Até uma referência de vida, mas não como rei, não como alguém que tem autoridade, porque ele não apenas ensina, mas ele tem autoridade nas nossas vidas. Quando dizemos Jesus Cristo é o Senhor, a gente está reconhecendo uma autoridade dele não só sobre o universo de uma forma, digamos assim, mais distante, mas sobre o nosso universo,
sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, que muitas vezes é um lugar muito difícil de ser dominado, de ser governado. Essa é a verdade, não é? Mas é nesse lugar onde Jesus Cristo quer manifestar, quer reconhecer a sua autoridade, a partir de dentro de cada um de nós. A figura de Jesus Cristo como rei, ela já causou problemas para ele. Não foi só no momento que ele foi entregue para a crucificação, no momento do interrogatório de Pilatos, como nós lemos aqui em João capítulo 18, causou problemas para ele no seu nascimento. Quando inocentemente os magos que vieram lá da Mesopotâmia, do Oriente, lá, chegaram em Jerusalém e perguntaram, onde está a criança que nasceu para ser rei dos judeus, o novo rei dos judeus? Não é? Mas chegaram perguntando isso, instalou-se um rebuliço, um tumulto, uma inquietação na cidade, porque justamente o rei que governava Jerusalém era uma pessoa absolutamente apegada, obcecada pelo poder, que foi Herodes o Grande, a ponto de ter mandado assassinar seus próprios filhos. Mais de um. Que ele temia estarem conspirando para tomar o seu poder. Embora eles tivessem direito de herança, né? Mas justamente por causa disso, como que querendo apressar a sua chegada ao poder, ele temia então que aqueles filhos estivessem contra ele. Era alguém que tinha medo da sua própria sombra, Herodes o Grande. Então, quando surge um boato, né, disse-me de que havia nascido o novo rei dos judeus, e essa criança não era da família de Herodes, não era nem de Jerusalém, aí pronto, né, se instalou um tumulto, e o próprio Herodes então chamou os magos para saber, né? Mas aonde que vocês estão procurando essa criança? Não é? Depois de confirmar que realmente Belém seria o lugar de nascimento do novo rei. E os magos disseram, não, nós vamos até Belém, aqui pertinho. Eu disse, então tá ótimo, olha, vocês vão lá, voltam, me dão o endereço certinho, que eu também quero ir lá visitar. Né? Também quero conhecer essa criança e torcer o pescoço dela imediatamente. Era para isso que ele queria visitar Jesus. Então vocês vejam que a condição de Jesus como rei, ela é anterior ao seu próprio nascimento, porque foi assim que ele foi recebido pelos magos que vieram do Oriente. Vamos falar mais sobre isso no Advento, né? Agora que entra a estação do Natal. Na próxima quinta-feira é a chamada Black Friday. Vai ser quinta-feira, Raquel? Vai ser na próxima. Aí na sexta-feira, né? Então, na próxima quinta-feira, que é o dia de ação de graças, viu? Dá tempo de comprar o peru, né? Preparar tudo direitinho, né? Mas então, a Black Friday tem sido considerada, né, pelo comércio no mundo inteiro como sendo o início da temporada de Natal, né? Alguns lugares até já estão enfeitados, já estão com luzes, árvores de Natal, alguns shoppings já estão decorados, né? Então é bom a gente refletir sobre Jesus Cristo, Rei do Universo, agora, nessa véspera de Natal, porque é
o momento em que ele foi já anunciado como rei, né? Pilatos recebe Jesus, agora já 30 e poucos anos depois, com o mesmo título, sendo chamado de rei, na realidade sendo acusado de rei. Nós sabemos que os romanos, o Império Romano governava as províncias das mais diversas etnias, línguas, de todo o mundo mediterrâneo estava submetido ao Império Romano e dava a essas províncias uma certa autonomia com relação aos costumes, com relação até à religião, e a Judéia era uma das províncias que desfrutava de maior autonomia. Ela tinha um governo próprio, ela tinha um templo, ela tinha lá os sacerdotes, ela tinha as suas leis, sua legislação, tudo isso funcionava na Judéia. Conquanto que os impostos estivessem em dia, o negócio era arrecadação, né? Então, conquanto que a arrecadação estivesse em dia, então vocês se viram com os costumes de vocês, só não pode matar as pessoas. Se vocês quiserem matar alguém, aí tem que pedir autorização para nós. Então, foi isso que a liderança religiosa judaica foi pedir, então, para Pilatos, né, que lhes desse autorização para executar aquele prisioneiro. E Jesus, então, é levado ao pretório, ao palácio onde Pilatos atendia as demandas, né, da alta cúpula judaica, e é apresentado para ele com uma coroa de espinhos e com um manto vermelho, coisas que eram a coroa e o manto características de um rei. E ele então chega assim diante de Jesus, mais ou menos com aquele ar de interrogatório, né? Mais ou menos como talvez um agente policial chegasse para uma pessoa que foi presa e para fazer averiguações e pergunta para eles: escuta, o que você aprontou? Né? Que foi que você fez? Está aqui no texto bíblico, né? Então, és tu o rei dos judeus? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O que você andou aprontando aí que o pessoal está querendo que eu te julgue e te condene, não é? E aí então Jesus começa a explicar para aquele homem que era o representante do Império Romano, né? Ele era um procurador, ou seja, ele era uma espécie de representante, substituto, né? A palavra procurador tem esse sentido, né? Quando você entra com uma ação na justiça, né? A petição lá, tal, dizendo, doutor fulano de tal, advogado OAB número tal, o seu advogado e bastante procurador, né? Ou seja, quando é um advogado sozinho, né? Procurador, representante. Pilatos era o representante do poder imperial de um dos imperadores mais poderosos do mundo, o Império Romano, e está ali diante de alguém fantasiado de rei, né? Fantasiado de rei, porque foi assim que os seus torturadores o colocaram, com uma coroa de espinhos e um manto vermelho. Então ele devia estar se sentindo absolutamente superior, né? Diante talvez de uma pessoa que era um pobre coitado, de quem ele tinha até pena. Pilatos não
princípio, não tinha a disposição de condenar alguém à morte ali. Especialmente aquele rapaz que ele não via naquele rapaz aquela coisa do rebelde, né, de alguém que desafiava as leis, que desafiava Roma. Roma não é mencionada em lugar nenhum aqui. Jesus fala, sim, do seu reino, não é? E ele começa dizendo o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Muitas pessoas interpretam essa frase de Jesus de uma forma um pouco assim escapista, ou seja, o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, não é desse mundo. Então ele não tem nada a ver com esse mundo, ele é lá do céu, ele é lá de outra natureza, de outro plano. A gente não deve nem se ocupar com as coisas desse mundo, porque o reino de Jesus não é deste mundo. E muitas vezes, muita gente viveu a sua vida cristã, muitas igrejas anunciaram o Evangelho a partir dessa perspectiva, de que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo, então a gente sai do mundo e vai viver nesse reino, na nossa espiritualidade, etc. Nós precisamos compreender essa declaração de Jesus no contexto de outras falas dele, tanto que em João 17, ou seja, no capítulo anterior, nós vemos Jesus dizendo que os seus discípulos, e se referindo a nós mesmos, ele diz: eles não são deste mundo. Confirmou, não é? Nós não somos desse mundo, o reino dele não é deste mundo e tal. Mas ele completa: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, ele não está querendo sair do mundo, nem está querendo que o seu reino saia desse mundo, e nem que nós, enquanto seus discípulos, saiamos desse mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos imersos nessa realidade. Por isso é que nós, então, somos chamados a ser do reino de Jesus Cristo, mas sem deixar de nos ocuparmos, de nos preocuparmos, de anunciar esse reino no mundo em que a gente vive, na nossa realidade, sem deixar de manifestar a nossa solidariedade, o nosso amor, a nossa presença no mundo em que a gente vive. É esse o verdadeiro sentido de que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo, não é? E Pilatos, então, diz: então você é rei, né? Logo, tu és rei. E começa a compreender que Jesus realmente é rei, mas começa a ver que é alguma coisa muito diferente do conceito que ele faz de rei, diferente daquelas pessoas que se apresentavam como novos reis. A Judéia, no tempo dos romanos, enfrentou várias revoltas localizadas, vários movimentos de contestação ao domínio romano, todos eles devidamente esmagados pelo poderio militar romano. Todos eles. E eles interpretavam que Jesus seria mais um desses que iria sumir das páginas da história, ia ficar na saudade daqueles tempos, sem a gente nem saber exatamente quem era esse tal de Jesus que andou pela Galileia durante 3 anos pregando. Era isso que eles imaginavam, não é? Mas Jesus
reafirma então, né? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem já teve a alegria de estar em Barcelona, especialmente ali no Templo da Sagrada Família, aquela igreja enorme, neogótica, do estilo, né, do arquiteto, né, Alberto Gaudí, se reparou naquele portão que tem ali, naquela porta toda de metal, de ferro, ali tem vários textos bíblicos escritos, inclusive esse texto de João, capítulo 18. E aí aparece o versículo 37, que não entrou na nossa leitura, que é exatamente este. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Que é a verdade? Lá está escrito em catalão: que é a veritat? Mas aí Pilatos solta essa pergunta e eu não vou prosseguir nessa conversa não, senão esse homem vai me converter. Então ele, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Ele fez a pergunta, saiu da sala para conversar com os judeus lá fora. Ele não quis avançar nessa conversa porque para ele não era interessante saber o que era a verdade, porque Jesus ia falar isso para ele. Aí a conversa ia ficar muito mais comprida, né? Mas essa pergunta Jesus coloca para nós também, né? Quem é da verdade ouve a minha voz. Ele diz: as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, a voz do verdadeiro pastor das ovelhas. Nós somos chamados a ouvir a voz de Jesus, se nós somos da verdade. Porque os grandes poderes do mundo, por mais poderosos que sejam, por mais bilionários que sejam, eles vivem na mentira. Eles vivem na mentira. Eles correspondem à realidade. Eles estão aqui. Eventualmente eles estão nos ouvindo. O celular está aqui do meu lado, alguém eventualmente está ouvindo essa pregação sem eu saber, né? Eu autorizei sem saber também. Alguém está ouvindo essa pregação aqui. Amanhã é capaz de eu receber uma mensagem bíblica, ela sabe lá de quem, sobre esse texto aqui, não é? Os poderes estão aí, o governo do mundo está aí na capa da realidade, mas eles não são a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei do Universo, não é? E nós cremos que essa verdade vai um dia se manifestar plenamente para o mundo inteiro. Mas enquanto ela não se manifesta plenamente, nós somos os encarregados a levar essa verdade para o mundo. É a nós que cabe responder essa pergunta: o que é a verdade? Não é? Essa pergunta está sendo feita para nós também. E muita gente vai e precisa ouvir a nossa resposta. Então, que nós tenhamos, né, essa segurança, essa consciência, essa tranquilidade mesmo de confiar em Jesus Cristo como Rei, como Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo aquilo que a gente diz, de tudo aquilo que a gente faz, verdadeiro Rei, e que tenhamos também a capacidade de transmitir para tantas outras pessoas
qual é o verdadeiro rei, qual é o verdadeiro reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém?